E aí, seguindo com nossos vídeos por aqui, dessa vez é um projeto inteiro, completinho, e no Blender. A gente tem visto muita coisa no Maya, tenho trabalhado muito com ele por aqui pelo menos, e aí decidi fazer esse inteiro no Blender e também para ir conversando com vocês sobre a minha história em 3D, esse tipo de coisa que eu acho que eu nunca compartilhei por aqui. O Blender foi o segundo software de 3D que eu comecei a brincar, isso lá em 2009, por aí. Eu aprendi 3D usando o 3ds Max em 2008 na faculdade, e depois trabalhando já, a gente migrou do estúdio aqui da Napalm, a gente migrou do 3D Max para o Blender. Começamos a fazer muita coisa por aqui. E aí esse projeto é isso, é um projeto do Chopper do One Piece, aproveitando, né, que foi divulgada a segunda temporada aí para o próximo, sei lá quando, que vai ter, mas já tem uma segunda temporada. Aqui eu começo a blocagem de todo o personagem, usando formas bem básicas ali, geralmente um cubo com subdivisão, e vou colocando ela para ter o formato e o volume, principalmente, que eu quero da forma. Tá chovendo por aqui, talvez pegue um pouquinho na gravação. A ideia desse passo inicial todo é isso, de pegar e ajustar os volumes do personagem primeiro para poder entender para onde que eu vou depois seguir, como é que eu vou fazer. A ideia desse projeto também é ele ser um projeto rápido, o tempo de desenvolvimento dele foi em torno de 4 horas e meia no total. E é isso, fazer uma escultura rápida para criar esse personagem, colocar ele numa pose e bora pro próximo. A gente vai mostrar ali, vou mostrar ali a parte de criação do MetaRig, coisas mas super simples e direto ao ponto, e principalmente o que a gente precisa para esse projeto. Aqui também, como é um personagem de anime, eu estou botando os olhos mais achatados para não ser uma esfera perfeita ali, alguma coisa assim, uma esfera que nem um olho mais realista, justamente por ser um personagem bem estilizado. E aqui vamos começar a parte do chapeuzinho dele, ajeitando, vai ter várias vezes que eu vou e volto nas decisões, como o projeto está sendo gravado, foi gravado em tempo real aqui, né? Então as escolhas que eu vou fazendo às vezes não são as melhores, a gente vai e volta e vai ajeitando e melhorando sempre, buscando o melhor resultado. Vão ter algumas formas que tem o chapeuzinho que eu não vou fazer ele ter um remesh ou ajustar para a parte de esculpir, que nem eu vou fazer no resto do corpo, né? Então ele vai ser mais ou menos o que já está definido, né, ali. Aqui eu vou colocar a mãozinha e com uma série de booleans vou tentando encaixar e ver os tamanhos das patas e como que elas funcionam ali na relação com o modelo, qual a melhor forma de chegar nesses volumes. E aí essas etapas são muito de tentativa e erro, verificando o que vai funcionar melhor, como que vai encaixar melhor para o resultado que a gente quer fazer. Sempre isso, buscando o melhor resultado visual, tendo em mente o que é o projeto que a gente está fazendo. Como eu comentei com vocês, esse aí vai ser usado só como uma escultura, então eu vou usar ele para botar numa pose e depois partir já para a próxima etapa. Ainda quero também colocar ele para uma versão mais leve, um low poly para jogo. Então para isso precisa fazer um retopo, mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Nesse aqui a gente vai ficar concentrado mais em fazer o personagem inteiro, posar, colocar ele na pose e já ir para a parte de render. E seguimos então refinando os modelos para deixar bem bonitinho de acordo com a nossa referência. Vamos fazer a orelhinha desse carinha também. Então uma das coisas e das facilidades do Blender é que ele já tem todo um kit de escultura interno, não preciso sair e jogar para um outro programa, ou fazer uma blocagem bem crua e depois ir para um ZBrush e voltar para finalizar nele. Eu já posso ir trabalhando meio direto. Todo esse projeto vai ser feito dentro do Blender, né? A gente não vai sair para nada para outro programa, vamos utilizar todos os recursos que vem do software nativo mesmo aqui. Talvez um addon que outro possa estar instalado aqui na minha versão, mas não vai ser utilizado, né? A gente vai trabalhar tudo com as partes nativas mesmo do programa. Vamos trabalhar com o pezinho, cortar para ele ficar bem retinho ali no chão, né? Fazer o encaixe. Esses detalhes, deixar o pé bem planinho, dá uma sensação mais do pé estar em contato com o solo, né? Do que ele ter alguma escapando ali naquele sentido. Então às vezes é legal a gente cortar mesmo, deixar ele bem retinho. Principalmente se for um personagem que nem esse, bem
bem estilizadinho. Aqui estamos fazendo a parte das patas também, mesmo processo dos booleans que foi feito lá nas mãos, vamos fazer aqui nessa parte dos pés também. Voltando aqui, o que eu vou fazer? Fazer um boolean que vai juntar as partes pele de toda a parte das patas ali do personagem. Agora vamos para a parte de cima, eu vou criar um path ali para poder fazer aquelas partezinhas dos chifres do personagem, e depois vamos colocar um perfil para que ele possa, a partir do perfil, pegar ali a sua espessura, todo o formato que a gente quer. Usar também a escala para fechar eles lá naquela parte de cima, e trabalhando com essas definições aqui que vão ajudar a gente também a chegar no resultado que eu quero. Como eu vou usar o remesh depois, eu estou colocando, eles estão interpolando um por cima do outro, isso não vai fazer muita diferença no resultado final. A gente depois esculpe ali em cima, dando uma suavizada, tira um pouco essas marcações. O importante aqui é achar, nessa primeira etapa, os volumes que vão estar presentes no personagem. E o bacana dessa parte toda e do 3D em geral é que, uma vez que a gente entende muito como funciona toda a parte teórica de desenvolvimento, eu posso fazer isso, estou fazendo aqui no Blender, posso fazer no ZBrush, posso fazer no Maya. O software vira ferramenta, só ferramenta, né? Só apertar o botão, porque a teoria que a gente está fazendo aqui pode ser aplicada em qualquer programa. Isso é uma coisa muito interessante e bacana também da gente migrar, dependendo se vai para um outro estúdio que usa o software A, B ou C ali, consegue trocar se o teu forte está na parte teórica, se não depende só da ferramenta para fazer aquilo, mas entender como que ela funciona, qual é o comportamento, o que tu quer que ela chegue, facilita muito também a nossa jornada aqui dentro do 3D. Coloquei mais um aqui, fazer 3 atrás e 2 na frente, como disse, eles estão interpolados um em cima do outro, não é o que a gente vai se preocupar nesse momento agora aqui. Vamos fazer a parte da calça desse nosso carinha, e fazer essa outra partezinha também. Da mesma forma, vou criar formas bem básicas e juntar elas, e depois usar o remesh para conseguir transformar tudo uma peça um pouco mais interessante ali para esculpir ou o que for o caso, né, necessário. Aqui vamos juntar todas essas partezinhas para começar a dar um tapinha nelas. A gente já deixa elas aqui. Já está funcionando mais ou menos, mas eu vi que não estava bem como eu queria, principalmente na parte ali de cima. Ela tá um puxado esquisito pro lado, e aí tentei resolver com grab, não ficou também. Achei que ia dar mais trabalho tentar resolver no Sculpt do que dar uns Ctrl Z, pegar a versão anterior e ajustar. Às vezes isso vai ser mais rápido de fazer do que eu ficar tentando consertar alguma coisa que não vale a pena, nesse sentido, né? Então, sempre quando a gente passa por um novo processo dentro do 3D, é interessante estar... Eita, nós! É interessante estar bem consciente do que a gente vai precisar, da forma e tudo mais. É muito mais simples eu mexer as linhas aqui do que eu tentar resolver isso pelo Sculpt. Nesse caso não rolou. Tive que voltar de novo porque eu deixei uma beirinha ali que ficou entre um e outro, também gerando um buraquinho assim. Não ficou muito interessante. Agora sim, a gente vai ter a malha ali. Mandei fazer o remesh, agora vai. Às vezes demora um pouquinho mais para chegar no resultado que a gente imagina, mas vale a pena voltar do que ficar tentando consertar algo que está esquisito já desde de cara. Aqui também dando um tapinha nas orelhas do personagem. Ela é um detalhe bem sutil que vai aparecer, tanto que eu acho que no nosso render final aqui ela vai aparecer meio que só as pontinhas, mas é bom ficar atento a todos os detalhes que tem no personagem de vocês. Não vale a pena deixar alguma coisa de lado, ainda mais depois que eu quero usar essa base para subir e fazer um personagem low poly. Então eu vou deixar já todo o modelo bonitinho desde da sua largada ali. Além da musiquinha, a gente vai ter esse barulho ambiente de chuva. Eu acho que o vídeo inteiro que eu estou fazendo no momento, a narração por cima aqui. Mas vamos lá. Então agora a gente vai colocar a parte da cabeça, vamos fazer o detalhe da cabeça do personagem. Para isso preciso juntar todos esses blocos do nosso esboço
eu gosto muito de comparar essa parte do 3D com o esboço da ilustração, né? A gente precisa daqui a pouco fazer as formas bases para conseguir depois refinar. A mesma coisa nesse caso aqui, juntamos tudo e tendo uma forma base bem definida, o trabalho de esculpir vai ser relativamente menor do que fosse do zero. Eu não preciso me preocupar muito com o formato da região do focinho, o nariz dele, porque já está pronto por conta das formas básicas. É um personagem bem estilizado. Uma coisa que eu não fiz por Boolean, e aí estou fazendo direto no Sculpt, é a boca do nosso personagemzinho. Vamos cuidar principalmente como é que ela vai funcionar na vista lateral, para não ficar uma coisa meio esquisita, com as bochechas e tudo mais. Então vamos dar um tapinha nisso para ela funcionar bem, já que isso é uma adaptação do 2D, né, para um ambiente 3D. E isso é uma coisa normal que vai acontecer quando a gente estiver fazendo esse tipo de personagem estilizado ou personagem realista também, né? A gente adaptar aquele concept 2D que veio pra gente e adequar ele para a mídia que a gente está produzindo. É importante isso, né? Vai ter algumas adaptações, por mais que a gente queira deixar exatamente igual, algumas coisas a gente vai ter que adaptar para funcionar no 3D e funcionar quando estiver fazendo um movimento, o personagem girando para a câmera, enfim, todos esses detalhes que a gente tem que cuidar quando está fazendo essa transposição do 2D para o 3D ali. Então aqui terminando essa parte da calça, bermuda dele, só coloquei Subdivision, a malha tá uma bagunça, não vai ser isso que eu vou me preocupar por enquanto. Minha ideia é justamente não ficar muito preso numa região e já seguir para a próxima. Tentar deixar todas elas no mesmo nível de detalhe nesse momento e depois daí refinar uma por uma ali, colocar mais detalhes. Tentar não ficar preso, sabe, num único detalhe por muito tempo. Eu acho que às vezes a gente fica apreensivo e tenta resolver alguma coisa durante muito tempo, tu acaba perdendo foco. Então eu tento trocar sempre de área à medida que eu vou fazendo. Ok, cheguei no resultado de um nível acima nessa região, vou para uma próxima. E assim vou trabalhando para tentar chegar. E também deixar a cabeça pensar em outros desafios ali, para quando voltar para essa área tá um pouco mais interessante, um pouco mais rápido. Tentar achar uma solução, às vezes que a gente fica travado num resultado que, se tu dá um tempo para aquilo e volta de novo com um olhar mais descansado, tu vai resolver muito mais rápido. Então é isso que a gente tá fazendo aqui. Ajeita um detalhe numa parte, bora para a próxima. E aí a gente não fica muito tempo preso em cada área do nosso personagem. Queria aproveitar que já estou começando a usar um pouco de Sculpt para ajeitar a parte da mão e refinar essas regiões, parte do pé agora também dando uma olhadinha, dar um mirror ali na nossa mãozinha e fazendo ela funcionar também. Estando feliz, né, com a parte dos braços e pernas ali, vamos começar com os booleans para encaixar tudo, para fazer toda a parte de pele dele ser um único objeto ali. Então a gente colocou tudo no mesmo corpo. Vamos colocar a linguinha também, que ele aparece aqui na nossa referência, então ela tem que estar aqui no nosso modelo, dar uma ajustada ali para ficar bem parelho com a referência em questão de tamanho, forma, né? Então aumentar um pouco o buraco da boca para que faça sentido ali o encaixe da língua e a altura que está na referência desse carinha aqui também. Agora só com a parte do corpo a gente vai começar a dar o remesh para conseguir ajustar e também fazer algumas coisinhas, né, na parte de esculpir esse carinha. Vai ser muito mais de limpar um pouco a sensação que fica quando a gente faz um remesh do corpo. Então ajeitar ele e deixar ele mais suave, mais sutil a sua aparência. Fazer os encaixes das patas. Eu puxei um pouquinho o peito ali também para dar aquela sensação de volume um pouquinho maior. Depois a gente vai botar um pouquinho. Manualmente a gente vai botar um pelinho nele, alguma coisa assim, para ter um controle também total. Mesma coisa aqui na calça, eu vou usar o remesh para refazer ela e agora não ficar aquela bagunça que tava lá de linhas e polígonos e encaixe ali. Ela tá ainda bagunçada, o ideal seria a gente fazer uma retopologia de todo esse personagem, mas de novo, como não é o foco aqui, a gente vai trabalhar de uma forma mais rápida, então bora para a próxima parte, bora para o próximo desafio. Aqui que eu comentei, como é um personagem 2D estilizado, eu vou usar uns pelinhos aqui, uns triângulos para fazer a sensação, né, dos pelinhos que ele tem ali na parte de cima do tórax e também ao redor ali da barriga. Vai ser bem estilizado.
porque, de novo, não é o foco aqui, não vou me preocupar muito em como vai ficar, nesse sentido, pelo personagem, porque ele vai depois passar por um material dele, vai ser um material com carinha de 2D, então aqui é mais pra gente ter só alguns volumes, como na referência, como que o personagem tem ali. Vou botar alguma coisinha também no rostinho dele, pra ficar pelo menos uns 3 ali, pra ficar alguma coisinha de volume, e seguimos ajeitando, né, a cabeça ali também, que eu vi que eu não tinha dado um smooth na parte de trás, então ela tava meio esquisitinha, meio quadriculada na parte de trás. Agora vamos começar a testar os shaders na sequência desse personagem. Antes disso, revisar um pouquinho a parte de escultura, ver se está tudo ok, a quantidade que a gente imagina, se está fazendo esse sentido para o personagem, se está tudo, o que pode melhorar. Tem alguns itens ainda que estão faltando aqui fazer, que eu vou fazer mais pro final, que eu não tinha me dado conta, que é que nem aquele, né, o xizinho dele na parte de cima do chapéu ali, algumas referências. Aqui vão pegar as cores direto da paleta das imagens, né, que eu me dou conta que eu estou tentando pegar ali do browser, em vez de colocar a imagem de referência mesmo também. Eu fiz um shader toon bem básico, rápido mesmo de fazer. Agora sim, botei a imagem onde deveria colocar para pegar as referências, então fica bem mais rápido também de achar a cor correta para esse personagem. Vou criando os materiais, meio que duplicando um ao outro. Com o Color Ramp a gente vai ajeitando e entendendo qual a troca. Eu não deixei ele no linear, uma quebra tão grande, porque eu gosto desse suavizadinho que dá no 3D ali, né? Pode ser pequeno a suavidade, mas eu gosto de deixar ele mais suavezinho. Eu vou botar um shader de teste aqui pro olho, depois até no final vou trocar isso, vou ajeitar esse shaderzinho, mas só para ter um testezinho aí de cor nesse olho. E seguimos ajeitando ali para o melhor funcionamento do encaixe no rosto, principalmente. Aí sim, vamos fazer uma luzinha bem simples, uma luz direta. De novo, vou seguir a referência da imagem que tem ali, deixar uma luz bem forte próxima a ele, e vou botar uma luz de preenchimento também daqui a pouco, só para ter um contraste, um pouquinho de sombra do outro lado ali, uma cor com um tomzinho azulado. Ela ficou bem sutil, não fica muito marcada nem nada no personagem, mas ela tá ali. Agora sim vamos fazer a partezinha que faltou ali da parte de cima do seu chapéuzinho, encaixar ele com modificador, com Shrink Warp, e colocar uma espessura nesse carinha, fazer ele ficar bem bonitinho ali também por cima. Feito isso, voltamos então para os shaders. O que está acontecendo aqui, né, no rosto desse cara? Enquanto vou colocando esses outros detalhes, falta ali, né, ajeitar a área onde vai ter as cores do nariz e a cor diferente da boca. A gente tem um shader para cada cor, isso que ele está nessa forma, nessa organização, que a gente precisa ajeitar um pouco essas questões de como que a gente vai colocar. Para isso eu vou usar uma máscara para fazer esse efeito, principalmente de pegar onde deveria. A minha primeira tentativa foi fazer uma máscara com polígono mesmo e só trocar o material. Bem curto, rápido e sem muita coisa. Porém, fica aquele facetado dos polígonos, o que, mesmo que eu vá ali e troque, às vezes não fica bem fluido, né? Não fica bacana, o resultado não fica apresentável, fica ruim mesmo, né? Então eu ainda tentei dar uma solução esculpindo, ajeitando, mas não ficou muito interessante. Preferi abrir a malha, que era isso que eu não estava querendo, né, no momento, mas abri a malha do rosto. Vai ser o único objeto aqui que eu abri a malha, vai ser o rosto do personagem, e aí sim fazer uma máscara que vai dizer para ele quais áreas que vão estar com a pintura correta. Mandei abrir a malha de uma forma também ali no Smart Project de qualquer jeito, só para testar e ver como é que ia funcionar, principalmente essa questão do shader. Conectei eles ali, coloquei um mix shader para conseguir fazer a interpolação de um para o outro, e a máscara para cuidar do que vai ser de uma cor, o que vai ser de outra. Tendo isso feito, fui para a pintura e aí vou organizar essa bagunça. De novo, ó,
o que aconteceu aqui? Ela tá, mas não tá, né? Por que isso rolou? Como eu mandei abrir de qualquer jeito, de forma automática ali, ela fica com aquelas coisinhas, né? Por mais que eu ajuste eles, ele rebate em alguma outra parte do rosto, o que não é algo... Eita, nós, o que não é algo interessante, né? Aqui, como a gente tem dois, eu tenho uma máscara para a boca e uma máscara para o nariz. Então eu tenho duas máscaras que eu tenho que fazer. Então eu tenho que organizar elas dessa forma ali na construção do shader. E também no nariz ficou meio esquisito, no sentido de ficar alguns artefatos, umas coisinhas, umas pingadas diferentes do que era para acontecer. Sabendo disso, fui lá, reabri a malha dessa vez da boca e do nariz de uma forma bem direta, mas que não deixasse acontecer mais esse tipo de coisa, em que eu faço uma pintura e ele rebate em alguma outra área que eu não queria. Refiz as máscaras e aí dessa forma a gente consegue entender como é que ela está funcionando, ou melhor, eu tenho um feedback ali do lado esquerdo, do lado direito. Agora está aqui as áreas que a gente vai pintar e elas vão ficando bem bonitinhas, não está puxando nada para um lado para o outro. Só claro, cada vez que eu vou numa máscara eu tenho que ajustar ela de novo ali, fazer ela funcionar e desenhar novamente, porque ele perdeu o encaixe da máscara, estava funcionando para outra abertura de UV, aquela aberturinha inicial que eu tinha feito lá. Então quando nossos shaders estão prontos aqui, já está tudo ok, ainda dá um tapinha ali na imagem, vamos para a próxima parte, que é fazer a pose do personagem. Para isso eu vou botar um meta rig e vou deletar tudo que não for interessante para mim, como os dedos, a face, ou seja, não faz sentido eu ter isso nesse personagem. Ele já tá com uma expressão definida, tudo certinho, então vou tirar todo o resto fora. Eu comecei a trabalhar com 3D justamente com rig e animação, tem um videozinho meu de uns 10, 15 anos atrás, sei lá. Vou deixar ele aqui na descrição, que é um rig, primeiro demo rig que eu fiz foi de um rig no Blender, no 2000.49, eu acho que era a versão. Meu Deus do céu. E agora ele já tem todo esse sistema pré-pronto, que facilita bastante a nossa vida. Tem alguns addons também, nem o AutoRig Pro e outros ali, o Blend Rig também, que é super bom de utilizar para fazer rig. Então, vamos colocando aqui os pesos no personagem, então a gente já está colocando ele na sua pose, puxando a pose parecida com a da referência. Tem alguns problemas de skin, mas que a gente vai resolver daí na sequência. Vamos fazer a pose primeiro e aí depois a gente ajusta as coisas que precisa ajeitar. Tem alguns objetos que estão com mirror e isso faz com que ele, como o objeto referência dele ali está perdendo o seu eixo, ele perde o eixo que é para fazer o mirror também. Botei uma câmera para ajudar a gente a definir onde é que vai o personagem. Esse é o nosso primeiro renderzinho de teste, só para entender o que está funcionando, o que não tá. Tem toda uma parte do personagem aqui que não vai aparecer por conta da calça, então eu posso simplesmente deletar do que me preocupar com fazer a parte de skin ali daquela região, que seria um outro trabalhinho, então a gente ajeitou ali. Coloquei mais uma parte também para dar um pouco mais de visibilidade. Estava achando que a parte do rosto estava mesclando demais com a parte do peito e do braço, não estava dando leitura. Então coloquei mais um pouquinho ali para a gente ver um pouco melhor essas regiões. E aqui a gente vai ajustando os pesos de cada parte que está flutuando de uma maneira esquisita ou que não está como deveria ser nessa pose. E aí seguir ajustando toda essa parte de skin e de posicionamento do personagem. Faltou aquelas partezinhas na parte de baixo dos pés, vamos colocar também para não ficar nada faltando no nosso personagem, ter todos os detalhes que ele precisa ter. Flipar, às vezes eu prefiro deletar um lado e mandar flipar para ficar tudo organizado, tudo bonitinho. Vamos organizar também as pinturas dessa região que faltou ali, que elas acabaram se perdendo. Então toda essa etapa a gente vai ajustando também de acordo com a necessidade. Aqui os pesos elas vão ser 0 e 1, porque para pegar só um bone do pé não vai ter influência do dedo ou de mais coisas, então é um ajuste bem simples. Algumas linhas de contenção para fazer ficar mais na forma como deveria ter ali o nosso personagem. E aqui eu vou tentar fazer alguns fundos. Eu vou tentar porque no fim das contas eu deletei tudo, deixei só com um plane
no fundo ali do personagem, acabou sendo a minha escolha. Eu acho que ficou mais leve. Eu queria dar o foco pro personagem, não alguma coisa de cenário que contrastasse, alguma coisa que pegasse muito, por isso que eu quis deixar ele o mais simplesinho também possível, mas acabou que não ficou como eu estava pensando ali, como eu estava imaginando, e acabou também tomando um peso maior do que eu gostaria. Então a minha solução foi deletar tudo e deixar um plano. Por isso que eu comentei que às vezes a gente vai e vem, porque é uma parte natural do processo, né? Que o plano que eu coloquei para servir de fundo, e decidi tirar aquela base, deixar ele, como ele tá com essa pose meio de pulinho assim também, mantive ela, deixei ali. Uma coisa que eu tava esquecendo de fazer era a sobrancelha. No último segundo eu vi, opa, tá faltando alguma coisa nesse cara, e aí coloquei ela aqui, ela também. E aí aqui fazendo um 360 o nosso personagemzinho, uma animaçãozinha dele girando ali, ajeitando aqui para que fique tudo, né, bonitinho, deixei linear para que fique um loop bem bacaninha de se assistir. Aqui na calça deu um probleminha de skin, e a minha forma daí de corrigir ele foi utilizando o próprio Sculpt de novo. Cada uso que a gente faz, cada propósito de modelo que a gente vai fazer, é interessante a gente usar a ferramenta para aquele propósito. Então a última coisa que faltou é o contorno. Então para isso eu vou juntar tudo aqui do nosso personagem. A única coisa que não vai dar para juntar vai ser a calça que está com shape key. O resto tudo eu vou juntar, trocar o material e aí ter o contorninho ali do personagem. Vou deixar um contorno bem fininho por conta da estética, do que eu estou buscando ter aqui também, né, de apresentação. Então vou deixar um contorninho bem fininho ali no nosso personagem, ele já funciona. E esse contorno funciona depois para qualquer coisa que a gente queira colocar, e aqui está o resultado final de todo esse nosso trabalho. Como eu comentei com vocês, foi em torno de 4 horas e meia fazendo ali, e resultou nesse vídeo de processo. Espero que vocês tenham gostado, ver como que a gente chegou nesse resultado. Aqui tem um videozinho dele girando também. É isso, até o nosso próximo vídeo.